Salmo 40. Assunto: Jesus evidentemente está aqui, e ainda que possa não ser uma luta violenta de linguagem, enxergar Davi e seu Senhor, Cristo e a Igreja. O comentário duplo pode envolver-se em obscuridade e, portanto, deixaremos o sol brilhar ainda que isso venha a ocultar as estrelas. Mesmo não sendo o Novo Testamento tão explícito com relação a isso, deveríamos ter concluído que Davi falava de Nosso Senhor nos versículos 6 a 9. Mas em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 9, o autor exclui todas as possíveis conjecturas e restringe o significado a ele que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. A espera paciente em Deus era uma característica de nosso Senhor Jesus. A impaciência nunca demorou-se em seu coração, muito menos escapou por seus lábios. Por toda a sua agonia no jardim, seu julgamento com cruéis zombarias diante de Herodes e Pilatos, e a sua paixão no madeiro, ele esperou em onipotência de paciência. Nenhum olhar de ira, nenhuma palavra de murmuração, nenhuma atitude de vingança veio do paciente Cordeiro de Deus. Ele esperou e esperou. Foi paciente e paciente até a perfeição, superando claramente todos os outros que, segundo sua medida, glorificaram a Deus nas fogueiras. Jó nas cinzas não se iguala a Jesus na cruz. O Cristo de Deus usa a coroa imperial entre os pacientes. O unigênito esperou, e nós seremos petulantes e rebeldes. Charles A. Spurgeon. Esperei confiantemente, antes ansiosamente. O original coloca: esperando, eu esperei. Um hebraísmo que significa solicitude veemente. Daniel Cheswell. A paciência de nosso Senhor sob o sofrimento foi um elemento de perfeição em sua obra. Tivesse ele se tornado impaciente, como nós frequentemente o somos, e desanimado, sua expiação teria sido corrompida. Muito podemos nos alegrar no fato de que, em meio a todas as suas tentações e no auge da batalha contra o pecado e Satanás, ele permaneceu paciente, disposto a consumar a obra que seu pai havia lhe entregado para executar. James Frame. Versículo 2. Um poço de perdição. Alguns dos poços mencionados na Bíblia eram prisões, como um que havia em Atenas e outro em Roma. Nestes não haviam aberturas, exceto um buraco no topo que serviam como porta e janela. O fundo destes poços estava inevitavelmente em condição imunda e revoltante, e algumas vezes coberto de lama. John Gadsby. De um tremendal de lama, uma vez que ao homem é concedida uma boa base, o fardo é grandemente atenuado, mas estar carregado e ser colocado sobre a lama viscosa e escorregadia é ser provado duplamente. Versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Na Páscoa, antes de sua paixão, nosso Senhor cantou um dos grandes antigos salmos de louvor. Mas o que é a música de seu coração agora, em meio a seus redimidos? Que cântico é esse em que seu alegre coração lidera para sempre o coral dos eleitos? Não um tamborim de Miriam, nem o hino triunfante de Moisés com o acompanhamento de Miriam pode, por um momento sequer, concorrer com essa eterna, nova e exultante canção. A justiça magnificada e a graça vitoriosa, o inferno subjugado e o céu glorificado, a morte destruída e a imortalidade estabelecida, o pecado deposto e a retidão resplandecente, que tema para um cântico nesse dia em que nosso Senhor beberá o vinho novo com todos nós no reino de nosso Pai Celestial. Charles A. Spurgeon. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas enquanto o pecador simplesmente vê e teme,
Ele não passa do estado inicial da conversão, apenas em um estado de prontidão para fugir da cidade da destruição. Ele pode ter se colocado em sua peregrinação, mas ainda não aceitou seu Pai para receber o beijo de boas-vindas e perdão. O passo consumador ainda não foi dado. De fato, ele já viu. Ele também já temeu, mas ainda precisa confiar no Senhor e banir todos os seus medos. Este é o ponto culminante na grande mudança e, a menos que isso seja alcançado, as outras experiências morrerão como um desabrochar prematuro ou serão apenas combustível para o fogo inextinguível. James Frame. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A fé obtém promessas. Uma confiança em Deus que seja simples, com um único objetivo, é a marca certa da bem-aventurança. Um homem pode ser tão pobre quanto Lázaro, tão odiado quanto Mordecai, tão doente quanto Ezequias, tão solitário quanto Elias, mas enquanto sua mão de fé conseguir manter-se agarrada a Deus, nenhuma de suas angústias exteriores pode impedi-lo de ser contado entre os bem-aventurados. Nem para os aperfeiçoados há mentira. Não devemos jamais agir com deferência como os apóstatas, oportunistas e falsos mestres. São fermento nocivo e quanto mais nos purificamos deles, melhor será. Bem-aventurados são aqueles que Deus preserva de todo erro no credo e na prática. Em verdade, decidindo, o maior demônio do inferno passar a se locomover em carruagens e viver como um lorde, teria milhares procurando se relacionar com ele. Versículo 6. Aqui entramos em uma das passagens mais maravilhosas em todo o Antigo Testamento. Uma passagem que o Filho de Deus encarnado é visto, não por meio de lentes sombrias, mas como se face a face. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Consideradas em si mesmas e por si próprias, o Senhor não via nada satisfatório nas várias ofertas da lei cerimonial, nem a vítima derramando seu sangue, nem a flor de farinha elevando-se em fumaça do altar, poderiam produzir satisfação na mente de Jeová. Ele não importava com a carne de bois ou cabras, nem tinha prazer em milho, vinho e óleo. Tipicamente, estas ofertas tinham seu valor, mas quando Jesus, o antitipo, veio ao mundo, elas deixaram de ter valor, como velas nada valem quando o sol nasce. Charles Haddon Spurgeon. Abriste meus ouvidos, a tradução literal é: cavaste meus ouvidos ou perfuraste, o que pode ser interpretado como significando: aceitaste-me como teu escravo, uma alusão ao costume, Êxodo 21:6, dos senhores de furar a orelha de um escravo que recusasse liberdade oferecida como símbolo de que seu senhor é agora seu retentor. Daniel Creswell. Holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Aprendemos com esse versículo que Jeová valoriza muito mais a obediência do coração do que toda performance imponente de adoração ritualística, e que nossa expiação do pecado não vem como resultado de um cerimonial elaborado, mas como efeito da obediência de nosso grande substituto à vontade de Jeová. Versículo 7. Eis aqui estou. Contemplem, ó céus, terra e regiões sobre a terra. Aqui está algo digno de nosso contemplar mais intenso. Sentem-se e assistam com seriedade, pois o Deus invisível vem à semelhança da carne pecaminosa e, como um infante, o infinito se apoia no seio de uma virgem. Emanuel não enviou, mas veio. Ele veio em sua própria personalidade, em tudo o que constituía o seu ser em essência. Veio dos palácios de marfim para as habitações da miséria. Veio prontamente na hora destinada. Veio com entusiasmo sagrado, como alguém que livremente oferece a si mesmo. Charles Haddon Spurgeon. Como o seu nome está acima de todo nome, assim a sua vida está acima de toda vinda. Algumas vezes classificamos nosso nascimento, confesso, como nossa vinda ao mundo, mas devidamente ninguém jamais veio ao mundo exceto o Senhor, pois, primeiro, só se pode dizer verdadeiramente que ele veio, aquele que é antes de vir, então não nós, somente ele. Segundo,
Vem estritamente aquele que vem deliberadamente, Nosso choro e dificuldade em nossa entrada no mundo demonstra com que tamanha indisposição vimos a Ele. Somente Ele é aquele que canta: Eis aqui estou. Quarto, vem de maneira adequada somente aquele que vem de algum outro lugar. Lamentavelmente não tínhamos lugar algum de onde vir, exceto o ventre do nada. Somente ele tinha um lugar onde estar antes que viesse. Mark Frank. Versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Cristo encontrou prazer no rebaixamento e no tormento, no sofrimento e em morrer por mim. Eu não consigo encontrar prazer em orar, ouvir, meditar e desfrutar dos doces deveres da comunhão com Ele. Ele veio tão jubilosamente para morrer por mim, e eu dormente vou às orações e sacramentos para desfrutar da comunhão com Ele. Foi Ele um prazer derramar o seu sangue, e para mim não há prazer algum em aplicá-lo e colher os benefícios que oferece. Oh, que não haja mais lamúrias, desculpas preguiçosas, inconstância nos deveres ou desempenhos insensíveis e indiferentes diante de um exemplo como este. Esteja pronto para fazer a vontade de Deus. Esteja também pronto para sofrê-la. E os sofrimentos por Cristo não deveriam ser penosos para cristãos que sabem quão alegremente Cristo veio do seio do Pai para morrer por eles. O que temos a deixar ou perder em comparação com Ele? O que são nossos sofrimentos para o sofrimento de Cristo? Ai de nós! Não há comparação. Houve mais amargura em uma gota de seus sofrimentos do que em um oceano dos nossos. Para concluir, seu deleite e sua prontidão nos caminhos de obediência são as exatas medidas de sua santificação. Condensado de John Flavel. Foi Jesus o executor da obra. O Pai a desejou, mas não a executou. Foi Jesus quem a executou, quem a forjou, quem a introduziu, quem a carregou até o véu e a dispôs como oferta aceitável e louvável aos pés de Deus, de seu Pai, mais que satisfeito. A obra então foi executada e está consumada. Não precisamos tentar executá-la. Não podemos fazê-la. Não podemos fazer aquilo que já está feito. Não poderíamos fazer aquilo. Não podemos fazer ainda que estivesse consumada. Há muito que o homem pode fazer, mas ele não pode exercer propiciação. James Frame. Dentro do meu coração está a tua lei. Cristo não apresentou devoção formal exterior. Seu coração estava em sua obra. A santidade era seu aspecto, a vontade do Pai, sua carne e bebida. Devemos cada um de nós ser como nosso Senhor nesse aspecto, ou nos faltará a prova de que somos os seus discípulos. Onde não há serviço de coração, nenhuma satisfação, deleite na lei de Deus, não pode haver aceitação. Charles A. Spurgeon. Ele estava disposto a sangrar e morrer tal qual você a comer quando tem fome. Ele se deleitou profundamente em ser flagelado, ferido, crucificado, como você se deleita em um pedaço de carne muito saboroso. David Clarkson. Versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça. É Jesus que fala, e ele fala de si mesmo como pregador. Ele foi um pregador e um grande pregador, foi grandioso. Primeiro, em eloquência genuína, todos os servos da retórica mais seleta ministravam a ele enquanto ele falava. Sua mente tocava as mentes dos seus ouvintes por todos os lados. Segundo, ele foi grandioso em conhecimento. Muitos que têm controle surpreendente das palavras e que conseguem usar suas palavras com engenhosidade retórica estonteante, malogram sua influência por sua falta de conhecimento. Falam inadvertidamente sem cessar, quando tentam pensar por si ou guiar seus ouvidos em campos de pensamento que ainda não foram rastreados por mentes pioneiras. Terceiro, foi grandioso também em bondade. Há uma grandiosidade na bondade, e a grandiosidade da bondade é um elemento importante de um pregador. Quarto, ainda outro elemento na grandiosidade de Jesus como pregador consiste na grandiosidade de sua dignidade fundamental.
Ele era Deus assim como era homem. Tal era Cristo como pregador, verdadeiramente. Ele era mais do que um pregador. Ele era igualmente um padrão, um sacerdote e um propiciador. Como padrão, sacerdote e propiciador, ele se coloca sem homólogos. Mas ele também era um pregador, e como pregador ele nunca teve e nem terá um equivalente. Condensado de James Frame. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Nunca para o amor à facilidade ou pelo medo aos homens. Os lábios do grande mestre se fecharam. Ele era imediato em tempo e fora de tempo. Os pobres o ouviam, e príncipes ouviram a sua repreensão, publicanos se alegravam com ele, fariseus se enraiveciam, mas para ambos ele proclamou a verdade do céu. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9 e 10. Proclamei, jamais cerrei, não ocultei, proclamei, não escondi. Palavras são amontoadas em palavras para expressar a ávida presteza do coração que arde, para demonstrar sua gratidão. Nenhuma descrição elaborada poderia nos fornecer tão claramente a imagem daquela cuja vida foi ação de graças. J. J. Stewart Perron. Versículo 10. Não ocultei. Isso insinua que qualquer um que se comprometa a pregar o Evangelho de Cristo seria grandemente tentado a ocultar e omiti-lo, pois deve ser pregado em grande disputa e diante de grande oposição. Matthew Henry. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Tanto os ternos quanto os severos atributos de Deus foram plenamente revelados por nosso Senhor Jesus. A omissão caminhava distante do grande apóstolo de nossa profissão. A covardia nunca foi exibida por ele. O hesitar nunca enfraqueceu a sua linguagem. Ele que, quando criança aos 12 anos, falou no templo entre os doutores e depois pregou a 5.000 em Genezaré e às vastas multidões em Jerusalém no grande dia, o último dia de banquete, sempre esteve pronto para proclamar o nome do Senhor e jamais poderia ser acusado de silêncio profano. Versículo 12. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Ele não tinha pecado, mas pecados foram lançados sobre o Senhor, e ele os tomou como se fossem seus. Ele o fez pecado por nós, ó minha alma. O que seus pecados teriam feito por você eternamente se o amigo dos pecadores não os tivesse condensado todos sobre si? Mais inumerosos que os cabelos de minha cabeça, pecados contra um Deus santo, pecados contra as suas justas leis, pecados contra o seu amor, seu sangue, pecados contra seu nome e sua causa, pecados imensos como os mares. Esconde-me, ó Getsemane. Charles Haddon Spurgeon. O apóstolo compara um único pecado como se fosse todos os pecados reunidos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Aquele que para nós aparenta ser um, segundo o sentido da lei e a consideração de Deus, é multiplicado por 10. Ele quebra todos os mandamentos ao pecar diretamente contra um, e então peca 10 vezes em uma só vez. Além do exame de circunstâncias pecaminosas e agravações que cercam todos os atos, em termos numéricos são tão grandes quanto átomos que cercam seu corpo em um cômodo empoeirado. Você mais facilmente contará estes do que os pecados aqueles. E ainda que alguns os contem como apenas frações, pecados incompletos, ainda que é mais difícil contabilizar seu número. E, para nos assombrarmos ainda mais, escolha o melhor dever religioso que você já executou. E mesmo nesse desempenho encontrará um exame de pecados que não podem ser numerados. Na melhor oração que você fez a Deus, houve irreverência, mornidão, descrença, orgulho espiritual, interesse próprio, hipocrisia, distrações, etc. E muito mais que uma alma esclarecida lamenta e chora. E contudo, há muito mais que o olho puro de Deus discerne e que nenhum homem observa. David Clarkson. Versículo 13. Os versículos restantes deste salmo são quase idênticos ao Salmo 70. Versículo 14. Seja a uma envergonhados e cobertos de vergonha, vexame os que me demandam a vida.
É para a infinita confusão de Satanás que suas tentativas de destruir o Salvador destruíram a ele próprio. O conclave diabólico que tramou em conselho é agora igualmente envergonhado, pois o Senhor Jesus os encontrou e transformou sua sabedoria em insensatez. Versículo 15: sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Homens perversos hoje em dia derramam vergonha sobre o nome do Redentor. Sua desolação o vingará dos seus adversários. Jesus é o Cordeiro gentil a todos que buscam misericórdia por meio de seu sangue. Mas aqueles que o menosprezam, estejam alertas, pois ele é o leão da tribo de Judá. E quem o despertará? Ó leitor impiedoso, se você que olha esta página é tal pessoa, fica atento ao perseguir Cristo e seu povo, pois Deus certamente vingará seus eleitos. Seus bem-feitos custarão muito caro. Difícil tarefa é chutar alfinetes. Versículo 16: folgue em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Ele gemeu para que pudéssemos cantar e foi coberto de suor ensanguentado, para que fôssemos ungidos com o óleo da alegria. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 17: porém o Senhor cuida de mim. Aquele que muda corações de reis como rios, a seu prazer transforma todos os pequenos riachos do mundo em solos queimados e ressequidos, se desejar. Samuel Lee. Há 3 coisas no pensar de Deus sobre nós que são confortantes e prazerosas. Observe a frequência dos seus pensamentos. De fato, são incessantes. Você tem um amigo a quem estima e ama. Deseja permanecer em seus pensamentos. Quando você parte, escreve, pense em mim. Talvez lhe dê uma lembrança para reavivar sua memória. Mas a conexão mais profunda no mundo não pode trazer a você a memória em todos os momentos. Metade do tempo, seu amigo está inconsciente. E enquanto da outra metade ele não está absorto. Ele não está absorto, escondido, oculto da sua mente, mas não há redução nos pensamentos do Senhor. Observe agora a sabedoria dos seus pensamentos. Você tem um filho amado, distante de você e o segue em sua mente. Mas você não conhece suas circunstâncias atuais. Você o deixou em um local específico. Mas onde está ele agora? Você o deixou em uma condição específica. Mas em que condição está agora? Talvez enquanto você pensa na saúde dele, ele esteja gemendo por um membro ferido ou uma disfunção dolorosa. Talvez enquanto você pensa em sua segurança, algum inimigo tira proveito de sua inocência. Talvez enquanto você se alegra em sua prudência, ele decidirá dar um passo que comprometerá sua vida. Mas quando Deus pensa em você, ele tem conhecimento perfeito de sua situação, seus perigos, seus desejos. Novamente, observe a eficiência dos seus pensamentos. Aquele que pensa em você é o Deus próximo e não distante. Ele tem todos os acontecimentos sob seu controle. Ele é o Deus de toda a graça. William J. Nas memórias do Dr. Malan, o editor, um de seus filhos, escreve sobre seu irmão, Jocelyn, que, por alguns anos antes de sua morte, foi motivo de sofrimentos corporais intensos. Uma característica marcante de seu caráter era seu temor santo de Deus e reverência à sua vontade. Certo dia, ele repetiu um versículo de Salmos: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Disse: mamãe, eu amo esse versículo, menos a última parte, parece uma murmuração contra Deus. Eu acho que ele nunca se detém. Caesar Malan, de A Vida Contada por um de seus filhos.